Olá, senhoras e senhores, vamos agora à nossa aula 3 de introdução ao Python, tá? Ou aula de introdução ao Python parte 3, onde nós iremos ver os conceitos do NumPy, tá? Ou Numeric Python, tá? Que é esse tal de Numeric Python? Bom, Numeric Python, vulgarmente popular NumPy, ele é um pacote do Python que suporta, né, você criar arrays, matrizes e uma série de operações em cima dessas arrays e matrizes, tá? Inclusive utilizando o que eles chamam de Sugar Syntax, que a gente já viu na aula anterior de orientação a objetos, né? Onde eu tenho dois objetos, se eu implementar lá um operador de soma, se eu implementar um operador de igual por meio dos métodos ou especiais, né? O add, o yek, o get e etc. A gente conseguia fazer operações sobre dois objetos, utilizando, por exemplo, um operador matemático, um operador relacional. Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai ter dois arrays e ele já vem com uma série de Sugar Syntax, ou seja, uma série de implementações daqueles métodos especiais que vão me permitir, por exemplo, tá? Fazer soma de arrays, subtração, multiplicação de arrays, multiplicação de matrizes, enfim, tá, várias operações interessantes que, se você souber utilizá-las, você agiliza muito, tá, o desenvolvimento do seu código, principalmente fazendo, se você tiver que fazer operações aí vetoriais ou matriciais, tá? Bom, ele tem funções semelhantes ao software proprietário MATLAB, ou seja, o MATLAB era bem legal, bem popular, justamente por causa dessa sintaxe. Por exemplo, carregava uma matriz, vez a outra ele já fazia, tá? Transposição de matriz, inversões, determinantes, ou seja, uma série de funcionalidades matemáticas interessantes e que o NumPy, tá, suporta também. E se ele não suportar, vai ter alguém que vai utilizar o NumPy que vai suportar, tá? Isso é bem legal dele também, tá? As principais bibliotecas matemáticas e de inteligência artificial, elas fazem uso do NumPy. Tá? Então, por exemplo, o OpenCV, que é famosíssimo na área de visão computacional, o Keras, que é a biblioteca de Deep Learning do Google, tá? Não só Deep Learning, mas fortemente relacionado ao Deep Learning, das redes neurais profundas, o Scikit-Learn, que é uma das bibliotecas mais populares de aprendizado de máquina, no contexto geral, tá? Várias outras bibliotecas de aprendizado de máquina, várias outras bibliotecas de aprendizado de máquina / Deep Learning, visão computacional e etc., todas elas fazem uso do NumPy. Então, eu diria que 9 em cada 10 programas Python fazem uso do NumPy. Mentira, tá? Não sei se é exatamente essa estatística, mas se você pegar dentro da área de aprendizado de máquina / inteligência artificial, sim, esse número pode inclusive estar subestimado. Pode ser 9,9 em cada 10, porque quase com certeza que você vai se deparar com o NumPy dentro de alguma aplicação de inteligência artificial, tá? Outra coisa interessante no NumPy, e é por isso que é muito popular dentro do Python, e é por isso que todas essas bibliotecas, elas fazem uso do NumPy. É muito, muito, muito rápido, tá? Inclusive, numa comparação direta das listas do Python e do NumPy, se você for fazer processos aí, por exemplo, adicionar números em cada elemento da posição da lista, etc., o NumPy ele é 2 vezes mais rápido que as listas. Mas não só isso, tá? Eu diria que no processamento geral, tá, é difícil, tá? Mesmo que você esteja fazendo em C, em C++, logo em linguagem de máquina, vai ser difícil achar uma outra linguagem que você consegue fazer um processamento aí de arrays e matrizes de maneira tão rápida. Inclusive, no exemplo que eu vou fazer, eu acho que a gente faz 100 interações numa lista com 1 bilhão de posições, coisa de 14 milissegundos, tá? É algo muito fantástico assim trabalhar com o NumPy, tá? Inclusive, dos motivos, né, que me levou a trabalhar com Python dentro da inteligência artificial foi justamente o NumPy, tá? Porque eu tinha uma certa aversão a migrar para o Python, mas a hora que eu usei o NumPy uma vez, ele processou 1 zilhão de entradas lá que eu precisava em coisa de segundos, eu falei, não, tá, aqui faz sentido, agora eu enxergo porque utilizar Python, tá? Foi um dos motivos que me fez enxergar o benefício do Python e migrar para cá, tá? Bom, então nessa aula nós vamos começar aqui a primeira parte, tá? Importando NumPy é bem simples, tá? Import NumPy, só que
dificilmente você vai encontrar só o import no NumPy, tá? Todos os códigos eles dão um alias para o NumPy, que é o NP. Então isso é muito famoso dentro. A gente vai seguir esse mesmo procedimento aqui, tá? Então sempre que a gente for importar o NumPy, a gente vai importar o NP. Então vou começar importando o NumPy, tá? Já tem o meu Colab aberto. Deixa eu só abrir aqui para eu ir um pouquinho para o lado. Deixa eu conectar enquanto... Opa! Está inicializando, tá? E eu vou digitar aqui, então, um import NumPy, tá? Perceba que o próprio Colab, quando é algo muito comum, que a gente vai ver quando a gente for plantar o Pandas, também é comum utilizar o alias PD, Matplotlib, PLT e tal. Então, quando tem um alias muito comum, ó, o próprio Colab já nos dá a dica, tá? Então, NumPy é NP, ele já vai importar pra gente, tá? Então, dado isso, deixa eu dar uma ampliadinha na minha tela, tá? A gente já importa um NumPy. Uma vez que eu tenho um NumPy, tá? Eu posso, a partir daí, criar meus arrays, tá? Aqui é chamado de N-Dimensional Array ou ND Array, tá? Mas, enfim, arrays multidimensionais, podem ser vetores, matrizes, cubos, enfim, quantas dimensões você quiser, tá? Começando pela maneira mais básica, tá? De se criar um array NumPy, que é passando uma lista já existente para uma função específica dele, que é o array, tá? E ele vai retornar um array NumPy dessa lista. Então vamos lá, vou chamar aqui de arr1, vai ser igual a NumPy array, tá? E dentro desse array eu posso passar uma lista, como eu falei, ó, lista, ó, então tem um colchetes aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou criar esse objeto para a gente ver, ó, arr1, tá aqui, ó, arr1, tá? Ele é um array, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente colocar aqui, ó, o type, tá? Ele é um NumPy ND Array. Tudo bem? Bom, só por questões de operações futuras, vou criar um outro array 2, só que agora em vez de 1.1, eu vou colocar 1.2, 1.3, 2.3, 3.4, 4.5, 5.6, tá? Vou colocar aqui, ó, arr2. Temos aqui um outro array NumPy, novamente, type arr2, só para a gente ver. Tá aqui o ND Array também, tá? Bom, assim como nas listas, né, a gente pode ter listas de listas, tá? Vamos ver como é que fica no NumPy, vai ser a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui, ó, arr3, np array. Posso ter aqui uma listinha 1, 2, 3, vírgula, opa, deixa eu colocar tudo isso dentro de uma lista. E aí vou colocar outra lista aqui do 4, 5, 6. Então, a R3, que a gente colocar aqui, tá? Perceba que ele já virou um array bidimensional, né? Então, tem uma lista com duas listas, né? Então, a gente pode pensar nisso como sendo uma matriz, né? Essa sendo a primeira linha da matriz, e essa sendo a segunda linha da minha matriz. Se quiser fazer com 3, é só colocar uma lista dentro de lista, e assim por diante, tá? Mas o que eu queria falar aqui, essa é a maneira mais tradicional de se criar arrays no NumPy, tá? Perceba o seguinte, tá? Aqui, na hora que eu estou criando esse array, né, coloquei o NumPy, o array, tudo bonitinho. Vou colocar mais uma sala de código aqui, colocar r1 ponto. Tá? Tem um atributo dele que chama dtype. Tá? Tem vários atributos aqui, como a gente pode ver só com a letra D, tá? Mas tem um que chama dtype. Tá? O dtype ele vai mostrar o tipo, tá, do inteiro, dos valores ali armazenados dentro do array. Um array só pode ser de um único tipo. Tá? Ah, mas tem número, tem texto, vai virar um array de caracteres lá, um array UTF. Tá? Nesse caso aqui, como eu só passei números pra gente, ele inferiu, números inteiros, né? Ele inferiu que o tipo do array é do tipo inteiro, tá? E esse int 64 é um inteiro de 64 bits, ou seja, aí você faz as continhas para ver quanto que ele vai armazenar, mas eu já vou mostrar daqui a pouco para vocês. Se eu fizer o mesmo procedimento, mandar retornar o array aqui de baixo, r2.dtype, a gente vai ver que ele é de float 64, ou seja, um float, capacidade de armazenamento de 64 bits também, tá?
Só que aí, né, vamos pensar que a gente vai começar na próxima, daqui 2 aulas, né? A gente vai começar a trabalhar com uma representação para a gente representar texto que chama Bag of Words, por exemplo, né? E lá é uma matriz extremamente gigante, ou seja, é número de documentos da sua coleção por número de palavras distintas que ocorrem na sua coleção, por exemplo. Tá? Então, se você pegar uma coleção de textos muito grande para processar, isso daí tem uma dimensionalidade muito grande. Por exemplo, pode ter 1 milhão por 100 mil, por 1 milhão por 500 mil, chega nesse número de atributos fácil. Tá? Só que dentro dessa matriz, ou seja, as células dessa matriz, são ali, às vezes, valores entre 0 ou 1, ou quantas vezes uma palavra ocorre num texto. Então, dificilmente uma palavra ali ela vai aparecer mais que 500 vezes no texto, a menos que seja, obviamente, com um artigo, uma preposição, mas isso a gente acaba descartando. Tá? Então, uma palavra simples, normal, comum, dificilmente vai aparecer, inclusive, mais que 100, mais que 500 vezes no texto, dependendo do tamanho do texto. Tá? Então, será que eu preciso de um inteiro de 64 bits para armazenar esses valores aí? E pensa o seguinte, né? Pô, se eu tenho 1 milhão por 500 mil, olha o tanto de memória que, mesmo sendo um inteiro, mas de 64 bits, isso vai me ocupar. Muitas vezes você não vai conseguir de jeito nenhum colocar no seu computador, quiçá aqui no Colab, que se você estourar a memória de uma vez, ele volta, ele restarta a máquina com mais memória, mas mesmo assim é 32 GB de memória, e mesmo assim não vai ser suficiente. Tá? Então é interessante a gente fazer muitas vezes na hora que a gente está criando o nosso array, a gente fazer um ajustezinho fino com relação ao tipo de dado que a gente vai armazenar naquele array. Estou falando inteiro aqui, filhão, mas pode ser um inteirozinho menorzinho, não precisa ser um inteiro de 64 bits, porque eu não vou armazenar números muito grandes, tá? Então, para isso, a gente pode especificar uma propriedade aqui, que é na própria criação do array, que é o próprio dtype, tá? Então, para não estragar esse array aqui, eu vou criar um outro arrayzinho aqui embaixo que eu vou chamar de arr4, mas agora eu vou criar ele utilizando o dtype. Então, array 2, 3, 4, 5 dtype igual. Só que agora eu preciso passar qual que é o tipo desse array, tá? Pô, mas como que eu vou saber qual que é o tipo do array, tá? Bom, é muito simples. Se você colocar dtype NumPy no Google, NumPy, muito provavelmente, ó, data type objects NumPy, muito provavelmente você vai cair aqui em alguma página da documentação que vai mostrar quais são os dtypes do NumPy, tá? Instance of dtype class, temos aqui o dtype, e aqui ele vai mostrando algumas ilustrações de tipos do NumPy, tá? Então aqui, ó, inteiro 16, inteiro 16, inteiro 16, unsigned int 64, tá? Mas, só porque eu falei, deixa eu voltar aqui. Na verdade, eu devia ter aberto. Vai, pera. Oxê. Só porque eu falei, que legal, né? Dtype list NumPy. Aham. Por que não caiu nessa página de cara? É do NumPy. É essa que eu queria. Tá? Bom, então aqui, ó, você tem os tipos suportados, né? Boolean, então você tem o NP Boolean, byte, unsigned byte, short, unsigned short, int, unsigned int, e etc. Tá? Long double, cdouble. E aqui, ó, você tem a sintaxe que de fato você vai utilizar, né? Então, npint, ó, vai de menos 128 a 127. Aí você tem um int 16, você tem um int 32. No nosso caso específico lá de texto, a gente não tem valor negativo, então podia utilizar o int 8, por exemplo, ó, de 0 a 255. Tá? E aí você vai ter todos os tipos aqui, inclusive com especificação, tá? Porque alguns desses tipos aqui, eles são independentes de plataforma, tá? Então, aqui, ó, que nem ele está especificando aqui na linguagem, ó,
Since many of these have platform-dependent definitions, a set of fixed side aliases are provided, tá? Então, quando você utilizar isso daqui, vai ser independente de plataforma avaliação da capacidade, tá? Já se você só utilizar o int c e etc, isso acaba sendo plataforma dependente, ou seja, a capacidade pode variar. Tá? Então, é muito comum, né, utilizar dessa notação independente de plataforma, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou vir aqui um dtype, então vai ser o np ponto o int 8. Tá? Inclusive nessa versão mais nova, acho que tem mais do que estava listado aqui. O int não, acho que tá legal, eu que falei besteira. Tá? Vou criar agora meu array, então se eu colocar arr.dtype, arr4, dtype, tá? É o int 8, ou seja, para poucos elementos não vai dar tanta diferença, mas para muitos elementos vai dar uma diferença razoável, tá? Deixa eu só colocar aqui os cabeçalhos que eu estava esquecendo, né? Vou colocar aqui para deixar nossa aulinha organizadinha, importando o NumPy. E agora daqui para baixo, criando nd arrays com o NumPy. Top, que fica bonitinho. Tá? Então, uma das formas que a gente viu aqui é o ndArray, normal, ele já vai assumir um tipo. Se você quiser especificar o tipo, por exemplo, você passa o detalhe. Existem outras formas de eu criar array? Pô, pra caramba, tá? De acordo, tem para todos os gostos, todas as necessidades. Tá? Por exemplo, se você quiser criar um array só com zeros, tá? A gente vai ter eu vou chamar aqui de AR0s, tá? Vai ter o np.zeros, os zeros, né? E aqui eu passo a dimensionalidade, por exemplo, eu quero criar um array de 5x5, tá? np_zeros, array_zeros, tá? Me criou aqui um array de 5x5, tá? Vamos supor que eu quero criar um array que vai variando, sabe o range que a gente utilizou no for, tá? Posso ter um range parecido com aquele, tá? Só que para colocar elementos no Py, então tem lá, eu vou chamar de arrrange, vai ser igual a np.arrange, a de array range, e aí eu passo o quanto que eu quero nesse array, por exemplo, eu quero de 0 a 9, então eu vou colocar 10, que ele vai de 0 a 9. Tá? Vou colocar aqui a arrange, tá aqui, um array de 0 a 9, tá? Ah, eu quero um array cujos valores sejam distribuir valores dentro desse array, mas que a diferença de valores entre os elementos do array seja sempre a mesma, tá? Então, a gente vai usar aqui o linspace, tá? Que eu passo qual que é o valor inicial, qual que é o valor final, tá? E quantos elementos vai ter dentro do meu valor? Então, ó, ARR, tá? Eu vou chamar de lin, que é linspaces linearmente espaçados, tá? Então, np.linspace, tá? De quanto vai ser a variação? Eu quero que vai de 0 a 100. Quantos elementos vai... Não pode 0 a 100, meu filho. Quantos elementos vai ter aqui dentro? 15. Tá? Então, é rrlin. Tá? Tá aqui, ó, todos os 7, 14, o outro é 14, 28, ou seja, aqui deu diferença de 7, 14, uns quebradinhos, aqui deu diferença de 7, 14, aqui deu diferença de 7, 14, 7, 14, 7, 14, se você contar, terão 15 elementos aqui dentro, ok? Quero iniciar com random, tá? Bom, para iniciar com random, a gente tem o random randint, que eu passo aqui, qual que é a variação de valores, ou seja, se vai variar de 0 a 9, eu coloco 10, se é de 0 a 100, eu coloco 100, etc. E aqui é um pouquinho diferente, que aqui eu especifico o size, por exemplo, quero 5 elementos aleatórios. Tem o size igual a 5 aqui, ou quero 10 elementos aleatórios, coloco o size aqui. Tá? Então, vou criar aqui o arrrandint. Vai ser igual np.random. Tá?
Tem randint, tem outras formas de random, né? Aqui só para colocar no inteiro. Eu quero variar de 0 a 100. E quero size igual a 10. Size igual a 10, né? Tinha falado isso. Size igual a 10. Randint, para a gente ver o resultado. Né? Então aqui tem um array com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Tá? E os valores distribuídos aleatoriamente entre 0 e 100, portanto não tem 0, 100 exclusivo, tá? Não inclui o 100 aqui distribuído. Tá? Então, essa primeira parte da aula foi destinada à criação dos arrays. Tá? Agora a gente vai ver uma outra parte, que é como que eu vejo as propriedades do array, por exemplo, qual que é quantas dimensões tem esse array, quantos elementos tem esse array, qual que é o shape do array, ou seja, qual que é o número de elementos em cada dimensão do array, e como que eu posso, por exemplo, pegar um array e alterar o seu formato. Por exemplo, tem um array, transforma numa matriz, eu tenho uma matriz 3x5, 3x5 daqui, ele não dá, foi uma boa conta, tem uma matriz 4x4, eu transformar numa 2x8, tá? Ou seja, tinha 16 elementos, eu continuo tendo 16 elementos, mas com o número de dimensões, o número de elementos por dimensão, sendo diferente. Tá? Então isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá!